para a nossa aula de ciências. E você? Com certeza você está. Eu estou aqui já com meu material em mãos e, antes de abrir o nosso módulo, de estudar o nosso conteúdo, vamos ouvir a nossa meditação. Fala aí galera, tudo tranquilo, na paz? Então, fica ligado, fica esperto e vamos juntos nessa meditação. O título da meditação de hoje é Argumento Lógico e o texto bíblico está lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte: Por meio dele, Deus criou tudo no céu, na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por ele, por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo. Numa sala de aula, Brian contou o seguinte, que o pai dele falava para ele que há muito tempo atrás os dias eram muito maiores, os dias da criação eram contados em milhões e milhões de anos. E a galera da classe ouviu aquilo e falou assim, nossa, essa informação é meio diferente, não é? E Brian continuou comentando que, assim como está escrito na Bíblia que primeiro as plantas foram feitas e depois os animais, a evolução também diz isso, então faz todo sentido. Aí ele extrapolou. Raquel ouviu aquilo, começou a montar os pensamentos e trouxe uma argumentação. Ela começou a apresentar. Bom, a Bíblia diz que em primeiro lugar a luz foi feita. Havia ali a terra, sem forma e vazia. Depois, em algum momento, foi criado o molde da terra para ela ser desse jeito como é. E para isso precisava de gravidade. Se a gravidade foi feita bem depois, ou em milhões e milhões e milhões de anos, não faria sentido, justamente porque sem gravidade as coisas ficariam flutuando por algum lugar. Portanto, aparentemente, não tem como acontecer em milhões e milhões de anos, porque tudo precisava existir no tempo certo, no período correto, na hora certa. Agora eu acredito. A Raquel continua dizendo que se os dias durassem milhões e milhões de anos, uma parte que ficasse voltada para o Sol se queimaria com o calor, porque há necessidade da Terra estar girando para manter também a refrigeração. E o outro lado congelaria, então não daria muito certo. O professor João entendeu que os argumentos eram ótimos, mas também conduziu a galera a entender um pouco mais, a estudar um pouco mais e conhecer esse Deus Criador. E sabe, o que eu vou convidar você hoje a fazer é um negócio bem diferente. O que você acha de você começar a perguntar um pouco mais para os seus professores sobre as possibilidades? Como foi que Deus criou o planeta? Não sei. Eu acho que eles vão ter respostas extraordinárias e vai ajudar muito você no seu crescimento, no seu desenvolvimento com relação ao conhecimento não somente de Deus, mas também de toda a criação, beleza? Antes da gente ir para a oração, vamos numa informação? Os astrônomos acreditam que uma estrela explode ou se transforma em uma supernova aproximadamente a cada 25 anos. Os resquícios das estrelas que viram supernovas podem ser mensurados. Nossa galáxia mostra resquícios de supernovas há cerca de somente 7.000 anos. Tem uma frase que diz que Deus cura de tudo e sustenta todas as coisas que criou. Com a gente não seria diferente. Ele nos criou, Ele nos ama e cuida da gente. Ora comigo? Deus eterno, pedimos que o Senhor nos ajude sempre a lembrarmos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador, e a gente te ama por isso, a gente agradece muito. Por isso, nos ajude a aprender mais sobre como foi esse processo de criação, nos dê sabedoria para hoje também, em nome de Jesus, amém. Valeu galera, que Deus abençoe muito. Hoje nós iremos estudar a ciência e o tempo, dia após dia. Vamos observar essas imagens que está aí no seu livro, na página 150. Abra o seu módulo. E vamos levantar algumas hipóteses. Primeiro, observem o que essas pessoas estão fazendo. Muito bem, estão observando as horas, cada um de uma maneira diferente. Quais equipamentos elas estão utilizando? Aqui o índio está utilizando o quê? O relógio de sol, ele está observando. O beduíno está observando a ampulheta. O chefe está observando o relógio de ponteiro. E a moça está observando
o smartphone, o celular. Em sua opinião, qual desses instrumentos é mais confiável e por quê? E aí? Com certeza, o smartphone, o celular, até mesmo por ser mais moderno, por ter várias tecnologias que, além de observar a hora, muitas outras atividades nós conseguimos fazer pelo smartphone. Pergunta 4. Qual equipamento você utiliza para contar o tempo? E aí? O relógio, o celular? Com certeza. Ou o relógio ou o celular. Mas como geralmente nós estamos com o celular pertinho ou em nossas mãos, nós já aproveitamos e olhamos a hora. Por que é importante saber as horas? E aí? Isso. É importante saber as horas porque eu posso me organizar com o meu tempo, eu não vou perder o ônibus, eu não vou perder o horário que eu marquei com alguém e vou claramente me planejar melhor. Então, o tempo é muito importante. O horário das nossas aulas. Olha, se eu sei o horário que vai começar, eu vou estar em ponto em nossas salas de aula, página 151. Tardes e manhãs. Por que tardes e manhãs? Estamos falando do tempo. Acompanhem comigo a leitura. A marcação correta do tempo sempre foi uma das preocupações dos seres humanos. Ao longo da história, eles inventaram aparelhos muito criativos para contar as horas e verificar a passagem do tempo. Na Bíblia, lemos que durante a semana da criação, Deus criou o tempo em tardes e manhãs, chamando a parte clara de dia e a escura de noite. Além disso, ele criou o sol, a lua, as estrelas, que auxiliam as pessoas na marcação dos tempos e das estações. No passado, mediante a observação atenta dos astros, especialmente do movimento aparente do Sol, das fases da Lua e das estações do ano, os seres humanos dividiram o tempo em dias, meses e anos. Isso contribuiu, por exemplo, para o aumento da produção agrícola. Por meio da contagem do tempo, identificava-se a melhor época para arar a terra, plantar as sementes e colher o alimento. Observe a imagem aqui ao lado. O agricultor precisa conhecer bem o tempo para plantar, o tempo para preparar a lavoura e o tempo da colheita. Para pensar. Ciclo semanal. Os dias e os anos são determinados pelos movimentos da Terra e do Sol. Já os meses são estabelecidos a partir das fases da Lua. As semanas, no entanto, não são determinadas por fenômenos naturais. Por que então, em todo o mundo e em todas as épocas, a humanidade organizou seu tempo com base em um período de 7 dias, conhecido como semana? Você sabe a resposta? O relato da criação do planeta Terra em 7 dias, conforme escrito na Bíblia, no princípio e no primeiro capítulo do livro de Gênesis, parece ser a única narrativa capaz de oferecer pistas sobre a origem do ciclo semanal. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Bom, pensando mais um pouco, vamos responder juntos. A questão 1. Que nome é dado aos seguintes períodos? Letra A, 24 horas. Dia, o dia tem 24 horas.
15 dias. Quinzena, ou seja, é a metade de um mês. 12 meses, que corresponde a 365 dias. Um ano, correto. G, 100 anos. 100 anos. E agora? Como que eu chamo 100 anos? Um século. E isso, 100 anos é o mesmo que um século. E 7 dias? Essa está fácil. Semana. Uma semana tem 7 dias. 30 dias? Isso mesmo. O mês, chamamos de mês. Um mês tem 30 dias. Outros têm 31 e o mês de fevereiro, 29 dias. F. 10 anos. Década ou decênio. 1000 anos. Milênio. Isso mesmo, é assim que nós chamamos os seguintes períodos. Você é o cientista, isso mesmo. Na página 52, você tem uma atividade prática que você vai realizar. Marcação do tempo no cultivo de plantas. Nessa atividade, você irá cultivar uma semente de hortaliças. Você vai escolher. Você vai marcar o tempo de brotamento, até que surjam as primeiras folhinhas. Você, como cientista, depois da sua experiência, você vai poder preencher as suas descobertas. Você vai anotar a data do plantio, a data da germinação, do aparecimento da primeira folha, da colheita. E a pergunta 7 diz assim: pesquise o tempo necessário para que outros alimentos, após o plantio, possam ser colhidos. Bom, da primeira à sexta pergunta é com você. São respostas pessoais. Mas a 7 eu já trouxe algumas pesquisas e algumas respostas sugestivas também. Por exemplo, o alface ele precisa de 30 dias, a cebolinha 21 dias, a ervilha 50 dias, o espinafre 30 dias, o nabo 40 dias e o rabanete 21 dias. Veja, cada um no seu tempo. O dia e as suas 24 horas. 24 horas dá para fazer muita coisa. Afinal, algumas vezes nós queríamos que essas 24 horas fossem prolongadas. Em outras, nós queríamos que fosse reduzida, mas não podemos fazer nada. O dia tem 24 horas. O dia é composto de uma parte clara e de uma outra escura, que chamamos de noite. Ele é dividido em intervalos de tempo conhecidos como horas. Um dia completo tem 24 horas. Observe, nós temos aqui 0 hora, que seria o quê? Meia-noite. 0 hora. 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3, 4, 5 e 6 horas da manhã. O garotinho acorda às 6 horas da manhã. 7 horas ele vai para a escola e fica na escola. 8, 9, 10, 11, às 12 horas ele sai da escola. Então toda a parte da manhã praticamente ele fica na escola. Chega em casa às 13 horas, vai almoçar. 14, 15, às 16 horas ele está brincando. 17, 18, 19 é a sua janta. 20, 21, 21 ele vai dormir. 22, 23 e meia-noite novamente, 0 hora. Então, um dia tem
24 horas. O que você tem feito nessas 24 horas? Como está o seu cronograma? Como está a sua atividade do dia a dia? Você sabia que o equinócio é um fenômeno? Sim, 2 vezes ao ano a duração da noite e do dia é exatamente a mesma. 12 horas de escuridão e 12 horas de claridade. 12 horas de dia e 12 horas de noite. Esse fenômeno, denominado equinócio, acontece geralmente nos dias 21 de março e 23 de setembro. Os equinócios marcam as mudanças de estações. No hemisfério sul, onde está o Brasil, 21 de março marca o início do outono e 23 de setembro o começo da primavera. Página 154. Questão 2 nos diz o seguinte: leia a tirinha do Armandinho e responda as questões. Combinamos 9 horas, filho, e já são quase 10. Mas o meu relógio são 8h30. Mas que relógio é esse? Eu fiz de canetinha. E aí, você conseguiu entender essa tirinha? Letra A. Por que o pai de Armandinho chamou a atenção do garoto? O que você acha? Armandinho se atrasou em relação a um compromisso que foi o quê? Firmado, combinado com o pai. Combinou 1 hora e ele chegou outra. Letra B. Por que o garoto não cumpriu com o horário estipulado? O que você acha? Porque acompanhou as horas em um relógio desenhado de quê? De canetinha, o qual não marca um horário correto. Então não tinha como ele chegar no horário combinado com o pai. Letra C. Qual é o significado da palavra pontualidade? E aí, você precisa pesquisar no dicionário e saber o significado dessa palavra. Vou te ajudar. O significado dessa palavra é fazer as coisas na hora certa, no tempo combinado, não se atrasar para os compromissos. Pontualidade. Letra D. Por que é importante ser pontual? O que você acha? Ser pontual é muito importante. A pontualidade é uma atitude de pessoas educadas e confiáveis, que respeitam o tempo e os compromissos dos outros. Isso mesmo, eu fico muito feliz quando você chega no horário certo na aula, pontualmente. Eu até parabenizo todos os alunos que pontualmente estão na sala de aula. Parabéns pela sua pontualidade. Ainda na página 154, nós temos algumas curiosidades muito importantes. Você sabia? Os primeiros relógios de sol foram construídos em 1500 a.C., lá na Babilônia. Depois disso, pessoas muito criativas inventaram os relógios de areia, de água, de pêndulos, mecânicos e, por fim, os relógios digitais. Atualmente, é possível encontrar relógios nas torres de diversas igrejas. A cada hora, alguns deles produzem diferentes tipos de sons. Assim, as pessoas da cidade em que eles se encontram podem saber as horas com precisão. O Big Ben, um dos relógios mais famosos do mundo, é o símbolo da cidade de Londres, na Inglaterra.
Ele tem 4 faces e foi instalado no Palácio de Westminster em 1859. Encontra-se na Torre Elizabeth, que tem 96 metros de altura. Muito alto, não é verdade? Se algum dia você estiver passando por Zagreb, capital da Croácia, e ouvir um tiro de canhão, não se assuste. Isso significa que é meio-dia. Desde 1º de janeiro de 1877, exatamente nesse horário, um tiro de canhão relembra a vitória dos croatas sobre os turcos. Essa tradição é uma das atrações da cidade. E aqui você pode observar esta torre de onde é disparado um tiro de canhão todos os dias ao meio-dia. Você é o cientista. A sua primeira experiência, você plantou uma sementinha de hortaliça e então você vai observar todo o seu processo de brotamento. Esta, agora, vai ser a construção de um relógio solar. Os materiais que você vai precisar já está aqui descrito, o passo a passo, e você só precisa colocar em prática. E durante um dia você vai observar e vai marcar as horas. Página 156. A Lua e a marcação do tempo. Você já parou para observar a Lua? Tem dias que ela parece super redonda e grande, imensa. Tem dias que parece que ela está pela metade. Outros dias nós vimos a Lua só uma pontinha. Por que será que isso acontece? Essa modificação ocorre por conta da posição da Lua em relação à Terra e ao Sol. O Sol ilumina a Lua sobre um ângulo diferente, como você pode observar aqui. Isso à medida que ela se desloca em torno da Terra. Veja, aqui nós podemos observar a Lua nova. Ela está sem iluminação. Aqui nós temos a Lua crescente. Veja que nós temos apenas uma parte iluminada. E aqui nós temos a Lua cheia. A Lua está completamente iluminada. E aqui nós temos somente uma parte, que chamamos de Lua minguante, que está iluminada. Conforme a Lua se desloca em torno da Terra durante o mês, ela apresenta 4 aspectos diferentes, que são as fases da Lua. De acordo com a luminosidade, a Lua pode ser classificada em Lua cheia, minguante, nova ou crescente. Observe a imagem aí no seu módulo na página 156. Esse fenômeno ocorre em razão do ângulo em que observamos a face da Lua iluminada pelo Sol. Cada fase da Lua tem a duração de aproximadamente 7 dias, influenciando nas marés, em alguns hábitos como cortar o cabelo, pescar, entre outros. Muitas pessoas prestam muita atenção nas fases da Lua antes de realizar certas atividades. A Lua demora aproximadamente 27 dias para completar uma volta ao redor da Terra. Esse espaço de tempo é chamado de período sideral. Período sideral. Você sabia que as mudanças ocorridas na Lua também ajudam as pessoas a marcar o tempo ao longo dos anos? A observação dos períodos lunares
possibilitou a criação dos meses e o reconhecimento do ciclo de estações, como o outono, o inverno, a primavera e o verão. Você pode observar que nós temos aqui o início do verão, inicia por volta de 21 de setembro e aproximadamente em 20 de março finaliza. Nós temos a época do outono, do inverno e do verão, ou seja, o ciclo das 4 estações. As fases da Lua são muito importantes. O ser humano também percebeu que a frequência com que a Lua muda de fase influencia o comportamento de diversos animais. Essas alterações interferem, por exemplo, na realização de atividades como a caça e a pesca, determinando hábitos alimentares das pessoas e das comunidades das quais elas fazem parte. Já falamos da Lua, das suas fases, e agora é a hora de você observar. Isso mesmo, você vai observar a Lua e você vai entrar em ação como um grande cientista. Você vai observar e vai preencher as suas descobertas na página 158. Para realizar essa atividade, você também vai consultar e observar o calendário, isso mesmo. Página 159, calendários. Ao longo dos anos, as pessoas aprenderam a marcar a passagem do tempo de modo mais organizado e confiável. Como resultado disso, foram desenvolvidos diferentes tipos de calendários. Calendários gregoriano, juliano, etíope, chinês, judaico, islâmico, maia e muitos outros. Com o auxílio dos calendários, foi possível realizar a marcação de tempo correspondente a períodos maiores que o dia. Desde as primeiras comunidades, diversos calendários foram construídos por diferentes povos. De acordo com os registros, o primeiro calendário foi elaborado na Mesopotâmia pelos Sumérios, uma civilização com elevado conhecimento científico. Eles conheciam os benefícios das ervas medicinais, dominavam a manipulação de metais, construíam diferentes sistemas de irrigação, tinham embarcações muito fortes, utilizavam veículos com rodas, aplicavam as ciências matemáticas e eram bons em observar o céu. O calendário sumério, baseado no movimento da Lua, era composto de 12 meses, com 29 ou 30 dias cada. O ano sumério tinha 354 dias, ou seja, era defasado em relação ao calendário solar. Para corrigir esse problema, os caldeus, outro povo antigo, aprimoraram o calendário sumério, acrescentando um mês em cada 3 anos decorridos. O calendário gregoriano, utilizado hoje em todo o Ocidente, tem como referência o nascimento de Jesus Cristo, que ocorreu no ano 0, e também o ciclo solar. Esse sistema de datação foi proposto pelo Papa Gregório VIII, em substituição ao outro calendário, o juliano, instituído pelo imperador romano Júlio César em 46 a.C. Aqui nós temos a palavra ciclo em solar
em destaque, porque para identificarmos e aprendermos o que é o ciclo solar. O ciclo solar é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol, ou seja, 365 dias e 6 horas. Pensando no que nós já estudamos, vamos juntos responder a questão 3 da página 160. Ajude a professora a responder a pergunta da aluna. Professora, por que em alguns anos o mês de fevereiro tem 29 dias? Por que será? Anteriormente, eu comentei com vocês que o ciclo solar tem 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas, elas são compensadas, por isso existe esta alteração no mês de fevereiro. Os anos em que fevereiro tem 29 dias são chamados de bissextos. A cada 4 anos, as 6 horas restantes do ciclo solar dos anos comuns se tornam um dia a mais. 6 horas vezes 4 é igual a 24, ou seja, um dia tem 24 horas, que é acrescentado ao mês de fevereiro. Por isso chamamos de ano bissexto. Questão 4. O ano em que estamos é bissexto? Não, nós não estamos no ano bissexto. E quais seriam os futuros anos bissexto? 2024 será um ano bissexto. 2028, depois 2032 e assim sucessivamente, de 4 em 4 anos. Vamos juntos responder a questão 6 da página 160. Complete o calendário a seguir com base no mês corrente e responda as perguntas. O mês corrente é o mês em que estamos. Vamos então fazer o calendário deste mês. Nós estamos no mês de fevereiro, no ano de 2021. O mês de fevereiro começou na segunda-feira. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia. O sexto dia caiu no sábado. Vamos começar a segunda semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vamos para a terceira semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Opa, temos mais outra semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E domingo. Como nós não estamos no ano bissexto, então o mês de fevereiro só tem 28 dias. Agora vamos observar este calendário. Letra A. Quantos sábados há neste mês? Vamos lá contar? 1, 2, 3, 4 sábados. A que data corresponde a terceira quarta-feira do mês? Quarta. Primeira, segunda, terceira. Dia 17. Que dia da semana é o dia 17? Claro, quarta-feira. A que data se refere a última sexta-feira do mês? Última sexta, sábado, sexta. Dia 26, sexta-feira, dia 26, a última sexta-feira do mês. Letra E. Em que dia da semana começará o próximo mês? Está fácil. Se fevereiro terminou no dia 28, no domingo, o próximo mês é o mês de março, que vai começar na segunda-feira. Uau! Quantas informações! E a cada dia aprenderemos um pouco mais. Um beijo no seu coração e até a próxima aula!